Nessa reunião que eu tive o privilégio de assistir nesse início de semana, né, que passou, várias coisas estão acontecendo no mundo, né? Deus está tendo uma grande colheita entre os muçulmanos. No meio dessas guerras que estão havendo, né, às vezes nós olhamos as coisas de uma perspectiva humana, mas no meio dessas guerras, Deus tem aberto uma porta e uma sede pelo Evangelho, né, em vários países. E a perseguição é grande. Eu vi a história de uma jovem de 22 anos na Argélia, que tinha recebido uma bolsa de estudos para fazer o doutorado em Oxford, né? Quem conhece de universidade sabe que isso aí é top, né? Você tem uma bolsa para Oxford na Inglaterra, é top. E ela aceitou Jesus, entregou a vida a Jesus. Quando a mãe descobriu, empurrou ela do 3º andar do apartamento onde moravam. O negócio é bravo. Mas Deus está agindo. E milhares de muçulmanos estão entregando a vida a Jesus. E eu estou vendo, abriu uma oportunidade da gente pelo menos ajudar com a matéria escrita, porque a forma mais comum é impressão de Bíblias e de um bom produto de evangelismo que está sendo distribuído, tá? Inclusive no meio dessa guerra da Síria, né? Inclusive a sobrinha do presidente da Síria aceitou Jesus e está escondida. Está escondida para não matarem. Então Deus está usando esses momentos de perturbação, porque a Bíblia diz, inclusive na Bíblia tem uma passagem que diz, e as cidades estavam sendo atacadas, estavam sendo perturbadas, porque Deus assim designou. E Deus então, Ele tem criado isso aí para abrir uma porta para aqueles países que eram fechados. Na Argélia tem um movimento de crentes que estão divulgando o Evangelho de uma forma incrível. Então, outra coisa também, outra bênção muito legal, eu conheci um pastor da Índia, que já abriu 1000 igrejas, né? São igrejas pequenas, mas numa cultura onde 90% das mulheres são analfabetas e 80% dos homens. Então ele tem três seminários onde ele ensina tudo decorado, porque o pessoal não sabe ler. Ele ensina tudo, e eles vão para as suas vilas e começam igrejas. É um negócio tremendo. E uma coisa que eu descobri que eu não sabia, que a Índia está completamente aberta para missionários, né? O Brasil tem uma porta aberta para enviar missionários, e eu creio que Deus ainda vai fazer isso aqui, usando pessoas daqui. E a Índia é um país bom para mandar missionário, porque com R$200, $200 por mês, você sustenta uma família de missionários, né? Eu não sei se você vai comer pequi, né? Mas de qualquer forma, foi assim, muito legal ver a vida desse irmão. Ele deve ter uns 60 e poucos anos, 60 anos. Inclusive um amigo meu que foi passar 5 dias, 7 dias com ele, agora foi nesse ano. Ele foi assistir um batismo dele, e o batismo é porque é hindu, né? Ele trabalha com hindus. E os hindus têm 3 milhões de deuses. E ele disse que para os hindus estão abertos para o Evangelho. E ele estava falando que ele foi assistir um batismo numa vila onde esse pastor tem uma igreja. No dia do batismo o pessoal faz o desfile pela vila, todo mundo com aquela bata, aí vão lá para a beira do rio, aí ele faz as perguntas em público, né? Se já aceitaram Jesus, se renunciaram aos outros deuses, aí ele vai fazendo as perguntas e o pessoal respondendo sim, etc. Aí a última pergunta é só para homem, porque o hindu, dentro da cultura hindu, a mulher apanha todo dia. É todo dia, você não quer, olha, se o cara disser, eu sou hindu, ele diz, não, muito obrigado, eu não quero, não preciso, né? Mulher, você tem que fugir do hindu. Todo dia apanha, ele diz que todo dia a mulher apanha. Aí a última pergunta, antes de batizar, olha, ele diz, agora só para os homens. Eu prometo a partir deste dia que eu entreguei minha vida a Jesus, a nunca mais bater na minha mulher, né? Aí o cara, se não disser sim, ele não é batizado, olha só.
Aí disse que quando os maridos falam, aí a mulherada vai à loucura, né? Estão cansadas de apanhar, né? E, então agora muitas outras hindus querem que os seus maridos também aceitem Cristo. É mais um motivo. De qualquer forma, Deus tem aberto essa porta. Isso aí também é outro ministério que nós vamos poder abençoar como igreja, mandando, né, uma pequena oferta cada mês para ajudar, né, nesse envio de missionários por toda aquela parte. E você sabe que a Índia é um dos países mais populosos do mundo, e nós estamos com essa abertura. E sabe por que eu acho, e não, sem falar na China, né? A China, o movimento de igrejas subterrâneas, né, clandestinas, é enorme, é enorme. E isso porque a Bíblia fala da grande colheita logo antes do dia do Senhor. A época dos gentios aceitarem Cristo está encerrando. E Deus sabe disso, por isso Deus tem aberto, isso nós vimos ontem à noite na Ponta Negra. Isso é incrível. No meu tempo de infância, isso jamais aconteceria. Aqui em Manaus eu vi perseguição. Eu ainda cheguei a pegar, eu não peguei pedrada, outros pegaram porque eu era mais rápido, eu escondia debaixo dos bancos mesmo, né? Mas o pessoal pegava pedrada, queimaram muitos templos aqui, era ruim o negócio aqui. Ontem você vê aquilo ali, isso é resultado de Deus, a obra de Deus. Nós estamos na época de colheita, e nós temos que aproveitar esse momento. Nós temos que estar pensando como é que nós podemos ganhar mais pessoas rapidamente para Cristo. E esteja então orando, e por isso que essa conferência de pastores é tão importante também, porque nós vamos ajudar eles a saberem ganhar pessoas também mais rapidamente, porque tudo é assim. Você sabe que na vida, todo mundo trabalha, mas às vezes a gente pode trabalhar com mais eficiência, né? E é um segredo da gente ter mais recompensa pelo nosso esforço. E às vezes são pequenas coisas, às vezes pequenas tradições atrapalham a efetividade do trabalho. Com a mesma força você consegue ganhar mais pessoas, ter um trabalho mais abrangente e ter mais fruto. E é isso que nós queremos, e é isso que eu quero que você ore para a nossa conferência. Não é que nós somos donos da verdade. Eu aprendo tanto nessa conferência que eu fui, eu aprendi tantas coisas boas com esses pastores. Tem igrejas grandes no Brasil. Conheci lá um pastor, a igreja local dele tem 25 mil pessoas, só no local lá dele, né? E no estado de Goiás ele tem 65 mil membros, né? Então a gente aprende, aí eu anoto tudo, né? Anoto tudo e vejo e oro, porque se Deus ensinar para a gente como trabalhar com mais efeito, né? Com mais eficiência, e ainda ter uma doutrina que nós queremos ser bíblica, nós não queremos trocar a doutrina, nós não queremos palha, nós queremos uma coisa que transforma vidas e que não adianta a gente enganar a pessoa, nós queremos que as pessoas tenham a vida eterna. Isso aí nós não podemos, a mensagem é uma só, mas se nós podemos aprender, nós vamos aprender. E hoje eu queria falar para você de um texto de João, capítulo 2. João capítulo 2, e eu pensei nesse texto porque nesses últimos dias tem tido muitos casamentos. Não sei, né, você que, principalmente os que participam dos jovens, os jovens estão casando que nem banana, né? O negócio está que nem barata em época que acaba a chuva, né? É uma época que as baratas começam a procurar umidade. E olha só, por exemplo, só sexta-feira, 2 casamentos, né? Eu não posso nem escolher, eu corro num, né? Eu corro num, vou no outro. Deus te abençoe, pai. E tem pastor que estão fazendo os casamentos aí. Casamento vão ter 45, então é muita festa, E casamentos são bacanas. Você gosta de casamento, né? Eu fui para o casamento uma vez, amei o meu. Mas casamentos são um momento de festa e a pessoa vibra. E nessa passagem de João capítulo 2, nós vimos que Deus vibra também com casamentos. Casamentos são importantes, porque casamento, uma das outras marcas que a Bíblia nos dá, um dos sinais de que Jesus está muito próximo de voltar, é que ele disse que, além dos muitos outros sinais que nós já falamos muitas vezes, 2 sinais é que nos dias que Jesus voltaria seria como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, o maior pecado no mundo da época de Noé é que os homens tinham quantas mulheres quisessem, né? Transavam com quem quisessem. Não havia o compromisso de casamento, de você ter aquela sua mulher, ter seu marido e ser fiel e criar uma família, né?
Ninguém era assim, exceto Noé, que tinha quantas mulheres? Uma. Tinha 3 filhos, e cada um deles tinha quantas mulheres? Uma mulher. Então, Deus fala, no Novo Testamento, Jesus diz, vai sendo como no dia de Noé, o pessoal vai estar transando ali, e não tem negócio não. Segundo, ele diz, vai ser como os dias de Sodoma e Gomorra, onde o homossexualismo estava em alta. O homossexualismo era normal, era praticado normal. Era normal, era até, tinha chegado a ser igual como o sexo heterossexual. E Deus disse, como nesse dia vai ser o dia da vinda do Senhor. Então nós temos 2 sinais, e nosso mundo já está nesse parâmetro, nós já estamos nessa situação. Mas Deus então, ele, veja só, Jesus faz o seu primeiro milagre. Jesus, começando aqui no capítulo 2 de João capítulo 2, diz assim, no terceiro dia, e o segundo e o primeiro? Aí você tem que voltar para ver, por que ele falou terceiro dia? Aí você vai ver que no segundo dia, ele chamou Filipe e Natanael. No primeiro dia, ele chamou João, Pedro e Tiago. Né? E no terceiro dia, ele foi para uma festa de casamento. Vamos ler o texto. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Galileia é aquela região em Israel que fica no norte, no Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce, que hoje é usado para levar água. A água é bombeada por uma montanha alta, que tem ali, bem pertinho do lago, e é levado por tubulação, né, por grandes tubos, até Jerusalém. É como Jerusalém consegue água desse mar da Galileia, onde aconteceu o temporal. É um lugar importantíssimo para a vida de Israel. Então, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E veja que Jesus foi. Por que Jesus foi? Olha, Jesus foi porque ele concordava com o casamento. Casamento é uma boa coisa. Deus quer que você se comprometa com uma mulher. A Bíblia diz que nesses dias de tanta imoralidade, é bom que você tenha a sua própria mulher, e que a mulher tenha o seu próprio homem. É importante, porque é difícil hoje você se manter puro se você não tiver uma pessoa com quem transar, que ame você, que cuida de você. A vida já é dura. Quando você tem aquela pessoa, e por isso que você que é casado, você tem que lutar para manter um bom casamento, né? Você tem que lutar por isso, e não é fácil. Mas Deus honra casamento, Deus honra esse compromisso. E Jesus então foi. Esse é o primeiro lugar que Jesus visitou com seus discípulos. Depois de escolher os seus discípulos, ele foi para um casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, o que eu tenho com isso? Esse que diz assim, o que temos nós em comum, mulher? Na verdade, a expressão significa, o que eu tenho com isso? Por que você está me metendo nesse rolo? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos empregados, aqui na minha tradução tem serviçais, mas é melhor, empregados, a gente entende melhor que no amazonense, empregados. Né? A sua mãe disse aos empregados, façam tudo que ele lhes mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo que era usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Nas casas dos judeus bem fidedignos, eles tinham potes de pedra, que pegavam entre 80 a 120 litros, e aquilo era assim, tinha certas épocas do ano que você tinha que fazer um monte de lavagem, para entrar em casa tinha que lavar, tinha que tomar um certo tipo de banho, lavar as mãos, lavar os pés, principalmente os pés, para sair, para entrar no templo, era um monte de cerimônias. E então tinha esses potes de pedra que estavam vazios. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimonial. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos empregados, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformado em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os empregados que haviam tirado a água. Então chamou o noivo
Agora, o gerente da festa chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, né? O vinho mais chique, mais gostoso, e depois os convidados já beberem bastante, os caras já estão meio porre, aí, entendeu? Aí você leva aquele vinho lixo, aquele, né, o Dom Bosco, né, aquele tem o sangue de boi, né, o cara está meio bêbado mesmo, o cara nem sabe que ele está, né, você tira da garrafa e ele não sabe que ele está tomando porcaria. Desculpe você que é da empresa, né, Sangue de Boi e Dom Bosco, mas não é um bom vinho de requinte. Eu sempre achei assim muito gostoso. Aí eu fui para a França, meu irmão disse: rapaz, aquilo é lixo, aquilo dá dor de barriga, você tomar aquilo ali, né? Lá eles entendem o que é vinho. E já beberam bastante, aí você dá o vinho inferior, mas você guardou o melhor até o final. Por que você fez isso? Você fez o contrário. E este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos olhar algumas coisas interessantes nessa passagem, algumas lições que nós tiramos dessa passagem. Primeiro, já falamos, Jesus aprova casamentos, porque quando ele não aprovava, ele falava. Jesus não tinha esse negócio de passar a mão, não. Ele falava e Jesus foi com seus discípulos a prestigiar esse momento. Agora, veja só, faltou vinho. Você já fez uma festa que faltou guaraná? Você já foi para uma festa onde faltou comida? Já? Quantos já foram para uma festa que faltou comida? É uma vergonha, né? É uma vergonha nacional. Você chegar numa festa e não ter mais... desculpa, porque veio mais gente que a gente esperava. Né? Não, foi falta de planejamento. Na verdade, a maioria dos nossos problemas na vida são falta de planejamento. Né? Alguém hoje disse: pastor, uma das pessoas que trabalha aqui na igreja, e não é nenhum dos pastores, porque o pastor diria assim: então muito bem, você vai fazer um jejum de tantos dias. Mas chegou assim: pastor, eu estou sem dinheiro aí para chegar no final da semana. Sabe por que está sem dinheiro para chegar no final da semana? No final do mês? Sabe por quê? Porque não planejou direito. A maioria dos nossos problemas é falta de planejamento. Tem gente que bota o dinheiro aqui no bolso, quando recebe, aí vai gastando. Chega no meio do mês: faltou manhã, né? Faltou um dinheiro, o que eu vou fazer, meu Deus? Não, faltou planejamento. Nas nossas vidas, planejamento é importante. E bem possivelmente faltou simplesmente planejamento, o pessoal não calculou. Se tem tantos convidados, cada convidado toma tantos litros, né? Então nós temos que ter tantos litros disponíveis para os convidados, isso é fundamental. Ou talvez não soubessem, né? Talvez o gerente não era bom de matemática, quem sabe. Mas de qualquer forma, Jesus então, a Maria, a mãe de Jesus, vem, e quando acontece isso, ela já tinha visto. Primeiro, ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. Segundo, ela já tinha visto alguns sinais disso, de alguma forma ou outra, ela já tinha visto sinais disso, e ela sabia que ele era Deus. Então, quando aconteceu o problema, ela disse: olha, Jesus, resolve esse problema. E Jesus falou o quê? O que eu tenho com isso? Por que você está me metendo nesse rolo? E aqui nós aprendemos uma grande lição. Gente, é importante que você aprenda. Ontem eu e a minha esposa Penélope, nós estávamos lendo um artigo, aliás, ela estava lendo para mim, um artigo sobre grandes empresas e grandes igrejas, que conseguem manter o foco. Um dos problemas, conforme você cresce como empresa, ou cresce como igreja, começa a pintar 1001 oportunidades. Todo dia praticamente aparece oportunidade para a nossa igreja se meter em mais uma coisa. E às vezes a gente não quer fazer feio, a gente vai pegando isso, vai pegando aquilo, vai pegando isso aqui, pegando aquilo. E se muitas empresas fazem isso também, começam a pegar: nós vamos tentar produzir isso também, vamos produzir isso, vamos fazer isso. E daqui um pouco eles perdem o foco que os tornou grande. Entram num platô e depois em declínio. Um dos segredos do sucesso é saber o que é importante, o que você faz bem, o que fez de você o que você é, e manter este foco. Isso é importante na sua vida também. Você tem que ver em que você é bom, não se meta com coisa. Aí lá vem alguém se meter. Não tem gente que enrola a gente no problema dos outros, né? O cara vem, você não tem nada a ver com a coisa, aí a pessoa vem: eu queria que você desse um conselho, aí daqui um pouco você está todo enrolado com o outro, né?
Jesus disse, olha, não se enrole com o problema dos outros. Faça como Maria. Maria, vá procurar ajuda com quem pode ajudar. Agora, vamos abrir No Brasil, muita gente acha que a gente tem que pedir tudo de Maria. Outro dia eu vi num carro dizer assim, que tudo a gente tem que pedir de Maria. O filho dá, mas é Maria que pede. Isso não é bíblico. Mariolatria, essa ideia de achar que Jesus, que Maria era de origem santa, que ela nasceu virgem, sem pecado, que morreu sem pecado. Isso só começou 900 anos, 870 anos, depois de Jesus morrer e ressuscitar. Um papa inventou isso aí, não está na Bíblia, gente. Isso começou 900 anos depois de Jesus, essa doutrina. A Bíblia diz que existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não é nenhum santo, nem Maria. E se você puder realmente, se realmente a oração de alguém conseguisse chegar em Maria, olha o que ela tem que fazer para resolver seu problema. Ela tem que ir lá com Jesus, é o seguinte, o nosso cego ali, ele está orando para mim, eu não sei nem por que está pedindo, porque eu não sei, eu já falei para ele, para não ficar enchendo meu saco, mas ele fica assim, ele acha porque lá está falando para mim. Aí eu queria fazer um pedido aí pelo fulano que está pedindo para mim, liga direto. Por que você vai, se você tem acesso, seria como um jovem que chega comigo e diz, pastor, eu queria ir para o acampamento dos jovens. Sim, mas não tem o pastor Leandro? Mas eu queria que você pedisse para mim, sabe? Aí eu já disse, esse cara é nó cego, esse cara aprontou alguma coisa, né? E aí ele quer que eu gaste meu crédito, que eu queime a minha mão. Aí eu já pergunto, o que você fez? O que você fez? Por quê? Porque isso não é normal, você tem que vir, se o pastor Leandro é que cuida disso, por que ele vem tentar me meter no meio do rolo dos outros? E assim também, veja só, então é importante você entender, você não precisa ir via ninguém, você não precisa ir via o pastor, né? Tem pessoas que acham que se o pastor orar, aí Deus vai atender. Primeiro, o grande fraco da minha vida é a oração, eu já vou dizer para você, né? Eu sou talvez o pior orador a minha luta constante diante do Senhor, né, é para orar mais. Aí você vem e pede para eu orar. Por isso que não está acontecendo nada. O que eu tenho a ver com isso? Ora direto. Deus ouve a sua oração. Deus quer que você entenda isso. Você não precisa de intermediador. Você não precisa de Maria, você não precisa do pastor. Você precisa de Deus. Deus é que faz a obra. Jesus é que transforma. É Jesus que resolve. É Jesus que cuida dessas coisas. E você tem acesso. A Bíblia promete que Ele ouve a sua oração. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Eu fico pensando, se eu fui criado na imagem de Deus, será que Deus não é assim também, Chiquinho? Assim, se de repente o Chiquinho quer um negócio de mim, ele, sei lá o que ele quer. Não sei, ele nunca precisou de nada que eu tenho. Mas talvez ele quer emprestar um aparelho que eu tenho. Algum aparelho, ele quer uma máquina fotográfica, né? Ele quer emprestar uma máquina que ele viu que eu tenho, tal, bacana. Aí ele chega, em vez dele vir, ele é meu amigo, em vez de chegar comigo, cara de pau, e dizer, pastor, Davi, me empresta aquela tua máquina, deixa eu ver aquela máquina, me falaram que você tem uma máquina boa aí. A minha máquina quebrou, você me empresta a sua máquina. Mas não, ele vai pelo outro amigo dele, ali pelo Davi, né? E fala para Davi, fala lá com o pastor, para emprestar aquela máquina dele para mim. Sabe o que eu vou fazer? Quando o Davi chegar, pastor, é o seguinte, o Chiquinho, sabe o Chiquinho, que tira foto, a máquina dele quebrou, então, ele queria saber se você poderia emprestar a tua máquina para ele. Sabe o que eu vou fazer? Eu digo, manda ele aqui comigo. Porque ele acha, porque isso me dá raiva, porque aí eu acho que ele está achando que ele não tem, que eu sou difícil, entendeu? Que eu sou um monstro, e que ele tem que usar um pistolão,
para chegar em mim. Né? Aí eu vou ficar chateado com o Chiquinho, porque ele podia, não precisava nem ter vindo, ele podia ter ligado, ele podia ter orado para mim, entendeu? E eu teria dito sim ou não. Aí eu vou ficar irritado, sabe? Fala para ele que não empresto. Sabe por que eu não vou emprestar? Não é que porque eu não empresto. Eu ia emprestar, se ele tivesse vindo direto. Se ele quiser emprestar, que ele venha a ele. Entendeu? Eu acho que Deus, às vezes, isso tira a glória de Deus. Deus quer que você fale direto com Ele. Fale com Ele, dobre o seu joelho. Peça lá as suas necessidades. Isso não significa, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas você tem acesso a Jesus. Fale direto com eles. Olha, está faltando vinho aqui em casa. Está faltando dinheiro aqui em casa. Está faltando saúde aqui em casa, Senhor. Está faltando homem aqui nessa casa. Jesus vai ouvir. Eu não sei se vai responder, que às vezes ele respondia, às vezes não respondia. Ele sempre vai responder, mas às vezes é um não, às vezes é um sim. Quem sabe? Em seguida, você vê uma coisa interessante aqui. Né? Maria disse, faça tudo o que ele mandar. Faça tudo o que ele mandar. Esse é o segredo da vida com Jesus. Né? Aliás, Jesus diz 3 vezes no capítulo 14 de João, você me ama, faça o que eu peço. Faça o que eu mando. Você me ama, faça o que eu mando. Você me ama, faça o que eu mando e eu faço tudo o que você quiser. Faça o que eu mando e eu faço tudo por você. Faça o que eu mando, faça o que eu mando. E foi isso que Maria falou, olha, faz o que ele manda. Maria entendia que o segredo de chegar no coração de Jesus é fazer o que ele manda. Porque esse é o eixo, é a essência da salvação. O que é salvação? É quando eu entrego minha vida para Ele mandar na minha vida. É quando eu entrego a minha vida para Ele ser Senhor, Ele ser chefe. É fazer o que Ele quer, é fazer o que Ele manda. Essa é a essência, é isso que agrada a Deus. Então, aí as pessoas chegaram, ele olhou e tinha o quê? Esses potes secos. O que é um pote seco? É um caco de pedra, né? Um pedaço de pedra duro. Parece a cabeça do meu marido, né? Parece a sua vida. E seco, né? Seco, duro e seco. E tem muitas vidas duras e secas. E dentro tem só aquele buraco. Um buraco esperando ser preenchido por alguma coisa. Na verdade, todos nós somos apenas vasos. O Isaías, ele diz, nós somos vasos de barro. Seco. Nós somos secos. Você é um vaso seco. Olha-se dentro, aquela vida. Seco. Jesus vem no livro de João, capítulo 7, versos 37 a 39. Jesus disse que quem pedisse dele, ele daria água, faria fluir do seu interior uma fonte de água viva. Jesus vem, e o que ele manda? Ele disse, olha, coloque água nesse poço, nesse pote. Enche esse pote de água. Olha só a analogia que Jesus está fazendo. Pega essa vida seca, essa vida vazia, essa vida que não tem muito futuro, essa vida que não tem muitos prospectos, não tem muito objetivo na vida. Né? E Jesus vem e coloca o seu espírito. Ali em João 7, 37 a 39, ele diz assim, e quando Jesus disse isso sobre a fonte de água que haveria de fluir do interior daquele que o aceitasse, ele se referia ao Espírito que haveriam de receber todos aqueles que nele crescem, depois da sua ressurreição, depois dele ser glorificado. Então, depois de Jesus ressuscitar dos mortos, toda pessoa que aceita Jesus como Senhor da sua vida, recebe o Espírito Santo. Isso aí é aquela analogia que ele usou lá em João, a água da vida, e dali flui do seu interior o Espírito. E Jesus então, nesse casamento, ele fez um teatro daquilo que ele faz na vida de pessoas que têm, né, a sua vida seca, vazia. E ele vem e ele manda encher a sua vida com o seu Espírito.
E aquele pote seco agora se torna um recipiente, um pote cheio de vinho da melhor qualidade. Uma vida cheia de vida, uma vida cheia de objetivo, de foco, de alegria, saboroso, que todas as pessoas querem provar. E nisso Jesus foi glorificado. Olha só o que diz ali no último versículo. E assim Ele revelou a sua glória. E é assim que Jesus vai revelar a sua glória em você. Ele vai pegar a sua vida, vai encher com o seu espírito. E aquela vida que outrora não tinha muito objetivo, vidas secas, aquela vida vazia, Ele enche a sua vida e você agora tem propósito, você tem motivação, você tem motivo de acordar de manhã, você tem um motivo para viver, você tem serviço a fazer, você tem pessoas a tocar com a sua vida e Jesus é glorificado através da sua vida. É isso que Ele quer que aconteça em sua vida. Na sua crise, dobre o seu joelho e peça para Jesus encher a sua vida. Aliás, a Bíblia fala muito de nós nos enchermos do Espírito. Em Efésios e Colossenses, numa comparação da passagem de Efésios 5 e Colossenses 3, você vê que o segredo de você encher a sua vida com o Espírito é encher a sua vida com a palavra de Deus e obedecer essa palavra. Aí você se torna uma vida saborosa, uma vida legal, uma vida chamativa, uma vida que atrai, um néctar. E as pessoas começam a observar, começam a olhar. Aquilo que eu comentei há pouco no início do culto, as pessoas começam a ver uma diferença na sua vida. Começam a ver, pô, aquele pessoal da Nova, eles gostam de servir. É um pessoal sorridente. É um pessoal que parece que gosta de Jesus. É um pessoal que é motivado. Isso não somente traz certo, digamos assim, notoriedade a você, mas principalmente a glória de Jesus. Jesus brilha. E as pessoas começam a dizer, sabe uma coisa? Eu quero isso para a minha vida também. E esse é o plano de Deus. Hoje, no nosso mundo, muitos neo-evangélicos, essa nova geração de evangélicos, e perderam o foco. Eles acham que a vida, o foco da vida cristã é você viver uma vida macia, uma vida de luxo, uma vida de prosperidade. E eles vão para os cultos e oram por isso, dobram o joelho e oram por isso, fazem 1000 coisas, tentando adquirir essa vida. Eles acham que o objetivo da vida cristã, de ser um cristão, é ter uma vida mais macia. Gente, isso eles fazem porque não estudam a Bíblia, não conhecem Deus, não conhecem a palavra de Deus. Olha, a Bíblia diz que o que Deus preparou para você, sim, o seu futuro vai ser de luxo e prosperidade, mas não é aqui, né? A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para você, o olho jamais viu e a mente jamais conseguiu conceber. Um dia, imagine a maior mansão que você já viu. Você já entrou numa mansão bonita, assim, numa casa que você diz, pô, se eu morasse aqui, eu estava feito. Pensa aí um pouquinho. Já pensou numa mansão? Já pensou? Já pensou? Pelo menos você passou na frente. Talvez você não entrou, mas você já passou na frente. Aí lá dentro deve ter uma geladeira cheia de frutas, né? Não tem? Tem? Quando você vê uma casa bonita, a gente imagina que deve ter assim, uau! Café da manhã nem se fala, né? Aquele miserável pão que você come, né? É tão duro que você tem que botar no café para poder engolir, né? Lá dentro deve ter queijos e... aí você fica... Gente, a melhor mansão e a maior prosperidade, o melhor carro, junta tudinho, bota tudinho. Quando você vê o que Jesus preparou para você, Vilciane, aquilo, sabe o que você vai pensar? Pô, aquele troço que tinha lá, que eu achava bonito, aquilo era uma
privada, no interior, onde tem só o buraco e pá, e aquele mau cheiro horrível, né? Que às vezes ainda tem os morcegos que moram lá dentro, né? Você vai fazer a sua necessidade e o morcego sai. Gente, o nosso futuro vai ser de prosperidade, a Bíblia diz. E vai ser macio, a sua vida vai. Mas não é essa vida. O seu objetivo aqui e agora é glorificar Jesus para que muitas outras pessoas também recebam aquilo que Deus tem para eles. Que eles vão para aquele lugar que Jesus preparou para eles. Que eles tenham a vida eterna, que eles vivam no novo céu e na nova terra. Que eles tenham a oportunidade de serem perdoados dos seus pecados. Esse é o nosso objetivo. E se você se desgastar durante essa vida com essa finalidade, você será muito, muito bem recebido quando você receber o que Deus preparou para você. Essa é a nossa missão. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, se você tem o que comer, o que vestir, você já está nota 10 aqui, né? Porque Paulo, ele teve a oportunidade de ver rapidamente, mas ele viu um pouquinho do que nos espera. E Jesus até proibiu dele falar. Ele disse, não escreva essas coisas. Não escreva o que você viu. Ele viu. O apóstolo Paulo que foi surrado, deixado por morto 2 vezes, encarcerado, ensanguentado, foi surrado 3 vezes com 39 chibatadas nas costas. Ele diz, olha, os leves e momentâneos, todos os nossos sofrimentos aqui são leves e passageiros, momentâneos, em comparação com aquilo que nós vamos ganhar, gente. E tem que ser esse o nosso foco. É isso que Jesus está ensinando. Jesus quer pegar a sua vida, encher com o Espírito dele, encher com a salvação dele, fazer de você uma coisa fantástica, para as pessoas gostarem e dizerem, sabe uma coisa, eu quero também que o mestre que fez isso com a vida deles, também faça alguma coisa com a minha vida. Dobre o seu joelho e entregue a sua vida a Jesus. Hoje à noite, ao encerrarmos, se você nunca entregou a sua vida a Jesus, entregue hoje. Você que tem uma vida vazia, uma vida que não tem muito objetivo, você não sabe nem por que você está aqui, não sabe o que vai acontecer depois. Na verdade, você está no carrossel da vida esperando cair um dia. Saiba que Deus ensina na sua palavra que Ele tem um futuro para você, Ele tem um plano para você. Você nasceu e Ele te conheceu por nome, porque Ele tem um plano para você, Ele tem um lugar preparado para você. E Ele quer fazer isso com a sua vida, Ele quer transformar essa vida seca, que é o pecado original, e depois o nosso pecado, por causa do pecado original, que secou a água da nossa vida, a alegria, a substância, nós estamos morrendo nesse mundo. Ele veio e Ele quer encher o seu pote seco com vida eterna, com o Espírito dEle, com propósito. E Ele quer fazer isso hoje. Mas a Bíblia diz que para você receber o Espírito, você tem que pedir dele. Em Mateus ele diz, esse pedido, essa oração, onde você pede o Espírito. O que é pedir o Espírito? Muitas pessoas não entendem isso aí. As pessoas pedem o Espírito para querer falar em línguas. Eu falo em línguas, eu pego um livro, eu estudo e falo em línguas. Eu não preciso do Espírito para falar em línguas. Eu já falo 3 e mais ou menos 4. Eu não preciso do Espírito para falar em línguas. Pega o Espírito para cair no chão. Que negócio é esse? Não, eu quero o Espírito para transformar a minha vida numa coisa melhor. E Jesus diz, olha, aquele que quer o Espírito de Deus em sua vida, se você pedir esse Espírito, que agora vai se tornar o seu guia. O Espírito, na verdade, quando a Bíblia diz encher do Espírito, é quando o Espírito vem na sua vida e começa a guiar você, começa a dirigir os seus passos, começa a ser seu chefe, que é salvação. É ter Jesus como seu Senhor. E como é que Ele vai ser o seu Senhor? Ele vai botar o Espírito dEle em você e vai conduzir, e vai dizer, não, para a direita, para a direita, né? Não, para a esquerda, não, direto.
E o Espírito vem e ele comunica, ele fala, e ele pega essa Bíblia, faz a gente entender, e ele vai guiando nossos passos, dentro daquele foco que Deus quer para a nossa vida. Então, Jesus diz, olha, aquele que quer esse Espírito, peça. E Deus garante ouvir essa oração. Essa oração Ele jamais negará a qualquer um que pedir. O seu pai, ele diz, pode até negar alguma coisa para você, mas Deus jamais negará esse pedido. Peça hoje. Isso significa que você vai entregar a sua vida seca para Ele agora encher a sua vida com o Espírito dEle, para ser o seu Senhor. E fazer uma coisa especial de você. E as pessoas vão olhar então essa nova vida e vão querer o mesmo Jesus que entrou em você, que foi derramado em sua vida. Se hoje você quer tomar essa decisão, aí onde você está, a Bíblia diz que você tem que pedir. Romanos capítulo 10, verso 9, você tem que pedir, você tem que dizer, Deus, eu quero isso, é isso que eu quero, Senhor, é isso, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, que Ele veio, morreu pelos meus pecados, eu creio que Ele é Filho de Deus, eu creio tudo isso, eu sempre, e agora eu quero o Espírito dEle nessa minha vida, eu quero obedecê-lo. A Bíblia diz que quando você toma essa decisão, Ele entra e não sai mais, Ele entra para fazer da sua vida um novo vinho, uma nova vida, que vai chamar a atenção das pessoas, vai glorificar Jesus, e através disto, outras pessoas também vão conhecer Jesus, pelo que viram e provaram na sua vida. No final do culto, eu vou pedir que o Wagner e o Kelson fique aqui na frente, e talvez mais um aqui, o Chiquinho pode ficar aqui, no final do culto, e você vem, se você hoje aceitou Cristo, chegue com um deles, e diga, olha, hoje eu aceitei Jesus. Aí vão anotar o seu telefone para depois dar uma encorajada, que o diabo não vai gostar não, hein? Mas pelo menos a sua mãe não vai empurrar você do terceiro andar do apartamento, eu espero. Mas vamos fechar hoje nosso culto cantando aquela última música, Eu Jamais Serei o Mesmo. E você que hoje entrou um pouco seco, lembre-se que quem resolve os problemas para você é Jesus. Dobre o joelho, fale para Ele o que você precisa. Seja um vazio emocional, seja um problema de família, seja um problema financeiro, de saúde. Dobre o seu joelho. E Ele vai responder da melhor forma possível. Eu orei muito pelo meu amigo, né? Eu contei já nesses últimos domingos, meu amigo, que foi assim uma grande influência na minha vida. Eu orei muito por ele, que Deus fizesse a vontade dele. Se a época dele aqui nessa terra de fazer o propósito de Deus já tivesse passado, então levasse logo para ele ficar logo curado de uma vez, né? Se fosse da vontade ele ser curado, que curasse. E ele fez a grande viagem sexta-feira. Antes de fazer a viagem, preparou até o funeral dele, as músicas que vão cantar, e as orações que vão ser feitas, a passagem da Bíblia que vão ler. Preparou todinho e saiu com estilo, né? Deixando saudades, mas saudades apenas temporárias. Ele fez a viagem, está na presença de Deus, já está conhecendo os amazonenses que aceitaram Cristo por causa daquela igreja que ele ajudou a construir, né, anos atrás, né, ali na nova cidade. Então, gente, a vida é essa. Nós vamos ficar de pé agora, nós vamos cantar. Eu jamais serei o mesmo. E olha, quando Jesus entrar na sua vida, você não vai ser mais o mesmo não. É? Não, você não será mais o mesmo. Só Deus sabe a qualidade da sua vida quando Jesus colocar o Espírito em você, quando Ele tocar a sua vida. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo.
pastor Ronaldo, vem aqui na frente. Se alguém quer aceitar Jesus hoje, você tomou decisão, vem logo agora. Não espera o fim do mundo, não. Fica pra cá, o Chiquinho fica ali. A minha carreira. Vem agora se você quer aceitar Jesus. Peça licença, sai do seu lugar. Pega na mão de um desses e diz assim: olha, hoje eu aceitei Jesus. Hoje Jesus encheu a minha vida com a água dele. Teu poderoso inunda-me, destruindo as trevas, enche todo o mal, acende a chama e glorifica-te. Tem alguém que hoje quer aceitar Jesus? Vem agora. Rosinaldo, Chiquinho já estão aqui. Venha, pegue na mão, diga: hoje eu aceitei Jesus. Hoje eu pedi para Jesus encher a minha vida. Eu era vazio e agora estou cheio. Glória de Deus, encheu-me E eu jamais serei o mesmo. Como Teu poderoso inunda-me, destruir as trevas, queima todo o mal, acende a chama e glorifica-te. Todo o mal, acende a chama e glorifica-te. Eu já não sei o mesmo. Tem mais alguém que hoje pediu para Jesus vir encher o seu pote seco com a água da vida? Agora de se mexer, a hora de se mexer agora. Venha, venha como esse jovem que veio. Entregue a sua vida a Jesus. Comece a ver a transformação. E eu jamais serei o mesmo. E eu jamais serei o mesmo. Só um minutinho. Tá vindo mais uma jovem? Ah, não? É? Ah. Jovem, uma conselheira? Tá. Tem mais alguém que ainda quer aceitar Jesus? Olha, quando o Espírito impulsiona você, não diz: ah, eu vou dar outra vez. Jesus pode não voltar, mas pela sua casa. Ele passou na árvore de Zaqueu uma vez. Né? Tem vezes que ele nunca mais passa, por isso você tem que pegar. É pegar ou largar. Se hoje ele falou para você, pegue hoje. Você não tem nem a promessa de amanhã. Tem outra, olha só. Tem outra. Cadê o pessoal do apelo? Cadê as fichinhas? Vamos preencher isso aí. Tem mais alguém que hoje veio aceitar Jesus? Não perca essa oportunidade. Hoje é o dia. A Bíblia disse: hoje eu ouvi a sua voz. Hoje é o dia que ele passou para salvar você. Amanhã pode ser muito tarde. Você tem que pegar na hora que ele toca. Tem mais alguém? Peça licença, se as pessoas perto de você estão a mão desapercebida, derruba logo ele, passa, né? Não tem negócio não, passa por cima, vem por cima. Tá? Zaqueu pulou lá da árvore com mais de 1000. Tá? E você também tem essa liberdade.